Para a gente conversar sobre a reprodução das gimnospermas, né? A gente lembra mais uma vez como é que funciona o ciclo geral de reprodução das plantas, para poder lembrar que todas as plantas se reproduzem exatamente do mesmo jeito. Você anda sempre lá, duas etapas no ciclo de vida das plantas, né? Gametófito e esporófito. O gametófito é a fase haploide, o esporófito é a fase diploide. Eu sei que ninguém aguenta mais isso, mas lá vamos nós de novo. Gametófito se chama gametófito porque produz gametas. Esporófito se chama esporófito porque produz esporos. Gametófito é N, gameta é N, de N para N, mitose. Esporófito é 2N, espora é N, de 2N para N. Uma meiose, moçada, é chamada de meiose espórica ou meiose intermediária. E agora, moçada, é ligar os pontinhos, né? O gametófito produz gametas. Gameta sozinho não faz porcaria nenhuma. Tem que juntar dois gametas, fecundação, para formar um zigoto. N mais N, 2N, que então origina um esporófito 2N. Esporófito, moçada, 2N, por meiose fabrica esporo, e o esporo tem poder de germinação. Quer dizer que cada esporo sozinho, N, origina um novo adulto N e começa tudo de novo. Lembrando para vocês mais uma vez que o gametófito ele é um indivíduo, que ele tem lá vários sistemas. E no sistema reprodutor dele, existem órgãos chamados de gametângios para produzir células chamadas de gametas. Sendo pessoas que o gametângio masculino se chama anterídeo e ele vai produzir gameta masculino chamado de anterozoide. O gametângio feminino se chama arquegônio e ele vai produzir, moçada, gameta feminino, osfera. Porém, contudo, entretanto, quanto mais moderna é a planta, menor é o gametófito dela. Em gimnospermas e angiospermas acontece aquele fenômeno chamado de desenvolvimento endoespórico do gametófito. Quer dizer que o gametófito se desenvolve dentro do esporo. E o resultado é que o gametófito ele é muito pequeno. Gente, o gametófito masculino ele é tão pequenininho, mas tão pequenininho que ele só tem duas células. Como assim, Landinho? Ele só tem duas células? É um indivíduo que só tem duas células. Tu tem, sei lá, 70 trilhões de células. O gametófito masculino, ele só tem duas. Uma vez que ele só tem duas células, óbvio que ele não tem tecidos. E óbvio que ele não vai ter órgãos. Então, não existe mais a figura de um anterídeo. Então, nas plantas gimnospermas, o gametângio masculino anterídeo simplesmente não existe, porque o gametófito masculino é tão pequenininho que só tem duas células. E o gameta masculino não se chamará mais anterozoide, né? Anterozoide, né, moçada? É quando o gameta masculino ele é flagelado. E no caso das plantas gimnos e angiospermas, o gameta masculino não é mais flagelado. E agora ele vai ser chamado pelo nome de núcleo espermático. Opa, desculpa a letra pequenininha aqui, a gente vai anotar esse nome de novo. Mas fato é que você não chama mais de anterozoide, você chama agora de núcleo espermático. O gametófito feminino também reduz um bocado. Apesar dele reduzir um bocado, ele ainda tem alguns milhares de células. Aí realmente nessas milhares de células, ele tem gametângios femininos, arquegônios, para produzir osfera. Outra coisa que a gente lembra para vocês é que gimnospermas e angiospermas são heterosporadas. Quando você fala, moçada, que elas são heterosporadas, quer dizer que agora o esporo não é mais unissex, quer dizer que você tem esporos masculinos diferentes de esporos femininos. A gente vai ter agora sexos separados nos esporos. Não é porque assim, né? O gametófito tem gametângios para produzir gametas. O esporófito tem esporângios para poder produzir os esporos. Só que agora, moçada, como a planta é heterosporada, tem tudo versão masculina e versão feminina. Lembrando os prefixos, né? Assim como o espermatozoide é pequeno, tudo que é masculino na planta é micro,
Assim como o óvulo é grande na gente, tudo que é feminino na planta é mega. Tem estruturas masculinas, micro. Estruturas femininas, mega, né? Tem espermatozoide masculino pequeno, estruturas masculinas na planta, pequenas, micro. Óvulo feminino grande, estruturas femininas na planta grande, mega. Lembrando que micro tem lá o nome alternativo andro, que quer dizer homem, e mega tem o nome alternativo gino, que quer dizer mulher, que nem ginecologista, o médico do aparelho reprodutor feminino. Daí, a gente fala em esporângio, tem microesporângio ou androesporângio, tem megaesporângio ou ginoesporângio. Tu fala em esporo, tem microesporo ou androesporo, tem megaesporo ou ginoesporo. Então você vai ter, para os esporos, também agora sexos separados, né? Masculinos e femininos aí na conversa. A gente tem nas gimnospermas que a fase duradoura no ciclo de vida é a fase de esporófito. O pinheiro, nesse caso lá, é o esporófito, sendo que ele tem estruturas reprodutoras especializadas, chamadas de estróbilos, né, gente? O estróbilo, a pinha do pinheiro. E, cara, se você pega lá uma pinha e corta ela e analisa ela em corte, eu sei que meu desenho está muito feio, mas vocês vão ver lá que nas provas vão aparecer desenhos parecidos. O estróbilo tem dois tipos de folha. Ele apresenta, moçada, folhas estéreis, chamadas de escamas. Essas escamas, folhas estéreis, com papel de proteção. Ô Landim, proteção de quê? Proteção de esporófilos. Cuidado, cuidado, cuidado. Tem esporófito com T de tatu e tem esporófilo com L. Esporófito com T de tatu é a fase duradoura no ciclo de vida lá da planta. Então o pinheiro, ele é um esporófito. Pinheiro inteiro, raiz, caule, folha e etc e tal, ele é um esporófito. E esporófilo, filos, são folhas férteis que vão originar os esporos. Na verdade, os esporófilos, eles são folhas férteis com o papel de originar os esporângios. Sendo pessoas que lembrem que o esporângio é exatamente o órgão que vai produzir os esporos. Nesses esporângios, nós vamos ter um tipo de célula chamada de célula mãe do esporo. Essa célula mãe do esporo, ela é uma célula diploide. Essa célula mãe do esporo diploide é exatamente, moçada, a célula que sofrerá meiose para poder originar os esporos. É bom lembrar que no caso das plantas, né, a meiose é uma meiose espórica, então ela vai acontecer no esporângio. O gametófito é um indivíduo e ele tem órgãos chamados de gametângios para produzir gametas. O esporófito é outro indivíduo e ele tem órgãos chamados de esporângios para produzir esporos. Dentro do esporângio, que é um órgão, existe uma célula mãe do esporo, que é uma célula 2N, que sofre meiose para produzir esporos N. Ô, gente, isso aqui, eu diria que é o genérico em relação às gimnospermas. Entretanto, lembrem que para ela tem tudo masculino e feminino. Para ela, moçada, tem tudo dos dois sexos. Daí, vai ser um pouquinho mais complicado, mas como é que eu vou brincar? Eu vou descrever primeiro só a parte masculina, depois só a parte feminina, e depois a gente vai lá e junta essas duas partes. Então, parte masculina em relação à reprodução das gimnospermas. Ora, estrutura reprodutora da gimnosperma não é o estróbilo? Se o estróbilo aqui é masculino, qual é o prefixo, moçada, para masculino? Micro ou andro. Então você tem lá um microestróbilo masculino, uma estrutura diploide. Ora, dentro do estróbilo você tem as escamas e tem os esporófilos para formar os esporângios, sendo pessoas que no caso do microestróbilo ele vai ter então microesporângios, esporângios masculinos aqui na parada, sendo pessoas
que dentro lá do esporângio tem uma célula chamada de célula-mãe do esporo, 2N, que por meiose forma os esporos. Então, dentro dos microesporângios, tem uma célula chamada de célula-mãe do esporo masculino, esporo masculino micro. Essa célula, moçada, também é chamada de microesporócito. Eu sei, mas aquela história, toda vez que você pega um nome feio, quebra ele em pedaços. Cito é a célula que vai produzir os esporos micromasculinos. Essa célula-mãe do esporo masculino, ou microesporócito, ela é uma célula 2N, que vai então sofrer meiose, e a meiose então vai originar esporos masculinos, ela vai originar microesporos masculinos aqui na brincadeira. Pausa para a gente pensar. Gente, o que é que tem de especial em relação ao que eu escrevi aqui? Cá entre nós, não tem nada de diferente. É apenas como isso aqui é masculino, eu saio tacando o prefixo micro na frente de todo mundo. Por quê? O esporófito tem um estróbilo, o estróbilo tem um esporângio para fabricar os esporos. Esse é o ciclo básico, gente. Você tem lá que o esporófito, no caso das gimnospermas, tem um estróbilo, que tem um esporângio para fabricar os esporos. Notem que eu não escrevi nada demais aqui. Então eu tenho que o estróbilo tem esporângio para fabricar esporos. Aí eu detalhei, né? O estróbilo tem esporângio, o esporângio ele é um órgão que tem uma célula chamada de célula-mãe do esporo, que sofre meiose para formar o esporo. Entretanto, como eu estou falando da parte masculina, eu saí tacando o prefixo para masculino na frente de todo mundo. Então a gente colocou estróbilo masculino, tem um esporângio masculino, a célula-mãe do esporo masculino, um microesporócito que por meiose fabrica os esporos masculinos. Claro que no lugar de micro eu poderia ter usado o nome andro, né? Afinal de contas pode ser microandro o prefixo lá na brincadeira. Fato é que a gente produziu esporo, né? E cada esporo, ele é uma célulazinha haploide. Gente, esse esporo então, ele sofre uma mitose e ele origina duas células, sendo pessoas que essas duas células, elas têm nome. Então a célula chamada de célula do tubo, ou célula vegetativa. Adivinha, gente, para que serve uma célula chamada de célula do tubo? É para produzir um tubo polínico. Beleza. Então a célula do tubo é a célula que vai originar o tubo polínico. A outra célula se chama de célula geradora ou célula generativa. Landim, célula geradora de quê? Célula geradora dos gametas masculinos. Ela que vai produzir os gametas masculinos. Ah, a propósito, quem é que vem depois do esporo no ciclo de vida das plantas? Vamos então para o ciclo geral. O esporófito tem esporângio para fabricar esporo. Quem é que vem depois do esporo no ciclo de vida? É o gametófito. O que quer dizer nesse caso? Que se esse cara aqui ele é o esporo, quem origina depois vai ser o gametófito. Gente, quanto mais moderna é a planta, menor é o gametófito dela. Em gimnospermas e angiospermas, o gametófito é tão pequenininho, mas tão pequenininho, mas tão pequenininho, que ele está dentro do esporo, ele se forma dentro do esporo, e no caso do gametófito masculino, ele só tem duas células. Uma célula do tubo para produzir um tubo polínico, uma célula geradora para poder gerar gametas masculinos. Quer dizer que a soma dessas duas células é o gametófito masculino. Detalhe, né, moçada? Quando a gente fala lá em gametófito masculino, microgametófito, gametófito masculino, também chamado pelo nome de microprótelo. Landim prótelo não era o nome para o gametófito masculino. Lá nas plantas pteridófitas, também pode usar aqui nas gimnospermas, não tem problema. Então, o gametófito masculino, o prótelo masculino, né, uma estrutura haploide masculina,
tão ridiculamente pequeno que ele é formado por apenas 2 células haploides, célula do tubo, célula geradora. Em cima, moçada, dessa estrutura, a gente vai começar a originar 2 projeções em forma, pode brincar, de orelha de Mickey. Essas 2 projeções em forma de orelha de Mickey, elas, moçada, são chamadas de sacos aéreos. E quando a gente fala pessoas em sacos aéreos, eles servem para o vento carregar essa estrutura. E quando a gente fala em essa estrutura, isso aqui, moçada, tudo, sacos aéreos, célula do tubo, célula geradora, que é exatamente o microgametófito, se chama de grão de pólen. O famoso grão de pólen, finalmente, o grão de pólen aparece. O que é o grão de pólen? Grão de pólen não é o gameta masculino. Grão de pólen é o esporo masculino contendo o gametófito masculino dentro dele. Então, o grão de pólen, ele é o esporo masculino contendo o gametófito masculino dentro dele, sendo, moçada, que o gametófito masculino tão ridiculamente pequeno que só tem 2 células, célula do tubo e célula geradora. Aí é meio que ponto de vista entre os autores, né? Então tem autores que vão olhar para cá e vão dizer que isso aqui é o esporo masculino com o gametófito masculino dentro. E tem autor que vai dizer que isso aqui é o gametófito masculino, né? Então vocês vão ver lá nas questões de vestibular, às vezes a moçada falando do pólen, o esporo masculino com o gametófito masculino, é uma maneira de ver. Ou a moçada às vezes fala no grão de pólen como já sendo o gametófito masculino. Gametófito masculino, tubo, uma geradora, modificado, com exatamente os sacos aéreos aqui na conversa. Landim repete esse finalzinho. Repete. Então, o esporo masculino sofre uma mitose, origina 2 células. Célula do tubo, célula geradora. E essas 2 células juntas correspondem ao gametófito masculino, microgametófito ou microprótalo, 2 células somente. Formam-se as projeções, sacos aéreos, para o vento carregar. Afinal de contas, gimnospermas são polinizadas pelo vento. E essa estrutura toda aqui é o grão de pólen. O esporo masculino, microesporo, com o gametófito masculino, microgametófito. Gente, eu descrevi a parte masculina da brincadeira. Eu vou descrever a parte feminina. Cá entre nós, a parte feminina vai ser a mesma coisa, apenas pessoas. Eu vou trocar o prefixo, né? No lugar de colocar o prefixo micro, eu vou colocar o prefixo mega na frente de todo mundo. Então, lá está parte feminina da reprodução das plantas gimnospermas. No lugar de microestróbilo, a gente vai ter megaestróbilo. Sendo pessoas que o megaestróbilo, ele vai ser chamado também pelo nome de pinha. Então, na verdade, a pinha do pinheiro é exatamente o estróbilo feminino, né? A pinha, famosíssima pinha do pinheiro, ela é particularmente o estróbilo feminino, megaestróbilo. Espera aí, deixa eu continuar a diversão. O estróbilo masculino tem um esporângio masculino, com a célula mãe do esporo masculino, microesporócito. O esporo, o estróbilo feminino, apresenta esporângio feminino, sendo que esse esporângio feminino, ele, pessoas, vai receber o nome de óvulo em relação à planta. Eita caramba, aqui, uma das coisas que mais vai trazer problemas pra gente em termos de botânica de reprodução. Óvulo da planta não é o gameta feminino, né? Gameta feminino na planta se chama de oosfera. O que é o óvulo na planta? Gente, o óvulo na planta é um mega esporângio. Tradução, esporângio é o órgão que fabrica os esporos femininos. Ou seja, toma cuidado, que o gameta feminino na planta, ele é a oosfera. E detalhe, o gameta feminino oosfera, ele é N, ele é haploide. Enquanto que o óvulo na planta é o esporândio feminino. Com detalhe, esse esporândio feminino, ele é um órgão e ele é 2N.
questão super tradicional de vestibular, compara o óvulo do animal com o óvulo da planta. Ah, caramba, número 1, o óvulo no animal, ele vai ser o gameta feminino e com isso ele é haploide. O óvulo na planta, nas plantas que tem óvulo, ele é o esporângio feminino, órgão que forma os esporos femininos, e ele é uma estrutura diploide. Cuidado com isso. Aliás, que tal a gente desenhar esse óvulo com vocês? Né? Meu desenho, como sempre, horroroso, mas aí nos PDFs, na apostila, a gente vai ter lá figuras mais bonitinhas, sendo pessoas que, como ele é um óvulo, ele tem vários componentes, né? Você tem lá uma parede chamada tegumento, então uma parede chamada de tegumento, uma abertura chamada de micrópila, uma abertura. Dentro, moçada, do óvulo, nós vamos ter uma massa de células chamada nucelo. Nucelo, uma massa de células lá dentro. Sendo que nessa massa de células, destaque todo especial para uma célula chamada de célula mãe do esporo feminino. Essa célula mãe do esporo feminino, célula mãe do megásporo, também pode ser chamada de megaesporócito. E, gente, ela vai ser exatamente a célula que vai sofrer meiose para poder originar os esporos femininos. Então, ela sofrerá meiose para poder originar os esporos femininos, megaesporos aqui na parada. Pausa para a gente filosofar de novo, né? Olha como é a mesma coisa, eu só troquei os prefixos. O estróbilo masculino tem o esporângio masculino, que tem a célula mãe do esporo masculino para formar o esporo masculino. Vou só trocar os prefixos. O estróbilo feminino tem o esporângio feminino, que tem a célula mãe do esporo feminino, megaesporócito, para poder produzir os esporos femininos. Gente, é essencialmente a mesma coisa. A gente só troca o bendito do prefixo. O estróbilo tem um esporângio, que tem a célula mãe do esporo, para produzir esporo. A gente só faz colocar o prefixo mega, né? O estróbilo feminino mega tem um esporângio feminino mega, a célula mãe do esporo feminino mega, originando os esporos mega. Agora sim, né? A gente vai ter que o estróbilo feminino se chama pinha, o esporângio feminino se chama óvulo aqui na parada, e o óvulo tem vários componentes. A parede se chama tegumento, a abertura se chama micrópila, tem o nucelo, no nucelo a célula mãe do esporo feminino, que por meiose origina os esporos femininos. Espera aí, tem mais uma besteira para a gente poder filosofar. Cada célula que entra em meiose, fabrica 4 células, né? No caso, gente, da estrutura masculina, você vai produzir 4 esporos masculinos e os 4 funcionam. Que nem, gente, na espécie humana, né? Na espécie humana, se você lembra, o homem está interessado em quantidade de espermatozoides. Para o homem, quanto mais espermatozoides, melhor, maior a chance de um deles fecundar o óvulo. No caso lá da planta, quanto mais esporos masculinos, mais grãos de pólen, maior a chance de um dos grãos de pólen ser levado lá para outra planta e fecundar outra planta. Então o macho está interessado em quantidade. Tanto é que esses 4 esporos masculinos são funcionais, que nem no homem. Cada célula que entra em meiose fabrica 4 espermatozoides que funcionam. Mas, gente, nas mulheres, a mulher está interessada em qualidade, não em quantidade. Para a mulher, melhor do que 4 óvulos meia boca é um óvulo bem feito. E o resultado, moçada, que a mulher, quando vai fazer a meiose dela, meiose produz 4 células. 3 atrofiam, corpúsculos polares, polócitos ou glóbulos polares, e fica um óvulo funcional com um vitelo. Cara, nas plantas é muito parecido. Quando você tem, gente, que a planta pega a célula mãe do esporo feminino por meiose, ela fabrica
4 esporos femininos, mas que nem nas mulheres, que a mulher está interessada em qualidade e não em quantidade, desses 4, 3 deles degeneram, 3 deles atrofiam e ela produz um único esporo feminino funcional. Esse esporo feminino funcional é o que efetivamente, moçada, vai acabar trabalhando. Olha como é igual nesse aspecto em homens e em plantas, né? No caso lá da espécie humana, quando o homem faz meiose, ele fabrica 4 espermatozoides. Quando a planta gimnosperma angiosperma faz meiose, ela fabrica 4 grãos de pólen. Quando a mulher faz meiose, né, ela vai fabricar 4 células, 3 atrofiam, fica um óvulo. Quando a parte feminina da gimnos e da angios faz meiose, ela fabrica 4 células, 3 atrofiam e fica um funcional aqui na parada. Será que alguém lembra? Depois do esporo, quem é que vem no ciclo de vida da planta? Depois do esporo vem o gametófito. Ou seja, nesse caso, o esporo feminino funcional vai acabar originando o gametófito. Megagametófito, gametófito feminino, também chamado de megaprótalo, prótalo feminino. Então, a estrutura feminina, megagametófito ou megaprótalo aqui na parada, sendo que o gametófito masculino ele é muito pequeno, né? Estava comentando que o gametófito masculino ele é tão miudinho que ele só tem 2 células, célula do tubo e célula geradora, e só, né? Enquanto que o gametófito feminino ele é maiorzinho, aliás, ele é bem maior, né? Ele apresenta lá milhares e milhares de células. Como ele tem, moçada, milhares de células, ele consegue ter órgãos diferenciados. Então, a gente tem gametândio feminino, a gente tem arquegônio aqui na estrutura, normalmente 2 ou 3 arquegônios gametândios femininos, produzindo osferas, cada um deles, moçada, apresentando uma osfera, um gameta feminino. Então, deixa eu fazer o seguinte, tá? Estou desenhando novamente o óvulo. Só que agora, eu vou desenhar aqui com vocês a estrutura do óvulo maduro, por assim dizer. Então, o óvulo ele tem uma abertura micrópila, uma parede tegumento, a parede tegumento. Você tem a célula-mãe do esporo feminino. Aqui, gente, a célula-mãe do esporo feminino. Essa célula-mãe fez a meiose e originou os esporos femininos. 3 deles degeneraram. Um esporo feminino funcional originou o gametófito feminino, megaprótalo. Sendo, moçada, que à medida que ele vai crescendo, ele vai comendo o nucelo. Então, se alguém se perguntou para que serve esse nucelo, aquela massa de células, comida para o gametófito. Então, a gente tem que o gametófito ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Uma medida que o gametófito ele vai crescendo, a gente tem que o nucelo ele vai diminuindo. Então, esse aqui que eu estou marcando em preto, os restos mortais do nucelo. O gametófito feminino está devorando o nucelo à medida que ele cresce. Então, ele vai ser formado a partir daqui e ocupa todo esse espaço agora. E dentro dele, moçada, nós vamos ter lá 2 ou 3 arquegônios, gametândios femininos, cada um deles apresentando uma osfera aqui na parada. Landim, repete? Repete. Nem que vocês não queiram. Repita essa parte final. Quer dizer, então, que dos 4 esporos femininos, 3 deles atrofiam, um deles é o esporo feminino funcional. Depois do esporo, quem é que vem? O gametófito. Então, o esporo feminino origina o gametófito feminino, também chamado de prótalo feminino. No masculino, só tem 2 células, célula do tubo e célula geradora. Aqui não, aqui a gente tem várias células, milhares e milhares, com direito a arquegônios, 2 ou 3 arquegônios, cada um deles com uma osfera, um gameta feminino. À medida que o gametófito feminino cresce, ele vai comendo no nucelo e ocupando quase todo o espaço interno do óvulo maduro. Notem, moçada, que a gente descreveu a parte masculina,
A gente escreveu a parte feminina e agora a gente vai juntar a parte masculina e feminina. Para juntar a parte masculina com a parte feminina, tudo começa, moçada, com a polinização. Polinização, exatamente o transporte do grão de pólen até, moçada, o óvulo, até a micrópila do óvulo, que é exatamente a abertura do óvulo. Nesse caso, moçada, o que acontece nas plantas de gimnospermas é que lá vem o vento, né? O vento, moçada, vai bater nos sacos aéreos, vai bater nas orelhinhas de Mickey, e o resultado, moçada, que o grão de pólen, lá, vai passeando por aí, até que o grão de pólen, então, chega na micrópila do óvulo. O nome disso é polinização. Uma vez, moçada, que nós temos a polinização, a gente vai ter, então, a germinação do grão de pólen. Germinar, moçada, é exatamente o grão de pólen se desenvolver, é exatamente ele fazer o que ele tem que fazer. O grão de pólen, né? Ele é o esporo masculino com o gametófito masculino dentro, e o gametófito masculino tem duas células, célula do tubo, célula geradora. E aí, moçada, uma vez que você tem lá a germinação do grão de pólen, a célula do tubo forma, então, um tubo polínico. Ao mesmo tempo em que a célula do tubo forma um tubo polínico, você tem que a célula geradora, ela vai fazer uma mitose, e no que ela faz uma mitose, ela produz 2 gametas masculinos, 2 núcleos espermáticos. Aliás, né, exatamente os nomes extremamente óbvios, né? A célula do tubo forma o tubo, a célula geradora gera os gametas masculinos, 2 gametas masculinos, se bem que devo admitir que desses 2, um deles degenera e um deles vai acabar funcionando, vai ser o gameta masculino que realmente funciona. Ou seja, uma vez, moçada, que o grão de pólen, ele, graças ao vento nos sacos aéreos, é carregado até a micrópila do óvulo, chegou o grão de pólen aqui. Uma vez que chega o grão de pólen, 2 coisas. Nós temos que a célula do tubo origina um tubo polínico. Gente, esse tubo polínico, ele vai atravessando o que sobrou do nucelo, vai atravessando o gametófito feminino, unido unité, mamãe mandou, escolhe um dos arquegônios aleatoriamente, entra nele para exatamente ir atrás da osfera. Ao mesmo tempo, a gente vai ter que a célula geradora sofre uma mitose e origina 2 gametas masculinos. Na verdade, o nome do gameta masculino é núcleo espermático, porque o gameta masculino é só um núcleo. Ele, nesse caso, não vai ter outros componentes, é só um núcleo. Um deles degenera e o que funciona entra no tubo. No que entra no tubo, ele vai, então, exatamente até a osfera. Tá? A gente vai ter germinação do grão de pólen na célula do tubo, origina um tubo polínico. Célula geradora gera 2 núcleos espermáticos, um deles atrofia. Um que funciona entra no tubo polínico para poder ir atrás da osfera, que é o gameta feminino. Uma vez, pessoas, que o tubo polínico ele está carregando o núcleo espermático, aqui eu tenho um probleminha, né? Quem é o gametófito masculino? A gente tem autores que vão dizer que o gametófito masculino é a célula do tubo e a célula geradora. Tem autores que vão dizer que o gametófito masculino é o tubo polínico. Mas aí a questão, nesse caso, lá de ponto de vista, de novo, infelizmente as questões vão colocar de várias maneiras. O que eu posso colocar para vocês é que o gametófito masculino jovem, por assim dizer, o gametófito masculino inicial, ele é a célula do tubo, mas a célula geradora. Entretanto, o gametófito masculino adulto, o gametófito masculino avançado, por assim dizer, vai ser exatamente o tubo polínico, contendo o núcleo espermático em seu interior. Ou seja, o gametófito na fase avançada, na fase adulta, tubo polínico, o núcleo espermático dentro dele. E aí, moçada, o que é que vai acontecer agora? Bom,
o que acontece é que o núcleo espermático, ele fecunda a oosfera. Núcleo espermático, gameta masculino haploide, fecunda a oosfera. Gameta feminino haploide. Uma vez, moçada, que isso acontece, fecundação, nós vamos ter N mais N, a formação de um zigoto 2N, e esse zigoto 2N vai originar um embrião 2N. O embrião futuramente origina um novo esporófito. Você tem pessoas que, quando isso acontece, as sobras do gametófito feminino, porque a gente, o gametófito feminino, ele apresenta milhares e milhares de células. Das milhares de células do gametófito feminino, apenas uma foi utilizada, que é exatamente a oosfera. Todas aquelas outras milhares de células que a gente tem do gametófito feminino, o que é que acontece agora? Os restos mortais do gametófito feminino vão virar comida de embrião. Passará a ser, moçada, o alimento do embrião, colocando aqui desse jeito, com o nome de endosperma. Lembra, moçada, que esperma, sêmen, quer dizer semente? Então, endosperma dentro da semente, a reserva nutritiva, o endosperma, nesse caso, N, né? Porque o gametófito feminino é N, então endosperma é N, nós vamos ter aqui a reserva nutritiva para o embrião se desenvolver de modo adequado. Quer dizer, então, que uma vez que a gente tem a polinização, uma vez que a gente tem o transporte do grão de pólen até a micrópila do óvulo, germina o grão de pólen, célula do tubo forma um tubo polínico, célula geradora faz mitose, origina 2 gametas masculinos, um deles degenera, o outro fecunda a oosfera. Gameta masculino, núcleo espermático N, gameta feminina, oosfera N, fecundação N mais N, um zigoto 2N, que origina um embrião 2N. Os restos mortais do gametófito feminino serão chamados agora de endosperma e pessoazinhas. O que acontece então é que quando tudo isso ocorre, o óvulo passa a ser chamado pelo nome de semente. Sendo pessoas que, no caso das gimnospermas, essa semente recebe o nome de pinhão. Cuidado, cuidado com a besteira, né, gente? Que a pinha, ela é o estróbilo feminino, o megaestróbilo. O óvulo é o esporângio feminino, o megaesporângio. Esse óvulo, depois que ele é fecundado, ele passará, moçada, a ser chamado pelo nome de semente. Então, o óvulo, a princípio 2N, uma vez que ele é fecundado, ele passa a ser chamado pelo nome de semente. Semente, né, moçada, lá, o pinhão, no caso dos pinheiros. Existem alguns componentes do óvulo, né? E esses componentes do óvulo originam componentes da semente. Estava comentando que o óvulo, na planta, esporângio mega, esporângio feminino, ele tem uma abertura micrópila, é exatamente onde, né, o grão de pólen tem que cair, uma parede, um tegumento, um nucelo, uma massa de células. Aí o nucelo vai ter a célula mãe do megásporo, forma os esporos femininos, né, para formar o gametófito, aquela parada que eu tinha discutido. Uma vez que você tem a formação da semente, esse tegumento do óvulo vira o tegumento da semente. Então a gente tem lá que o tegumento do óvulo vai acabar originando o tegumento da semente. E, gente, tegumento, entre aspas, vai ser a casca da semente. Então, a casquinha da semente vai ter exatamente essa origem. Ora, uma vez que no óvulo nós vamos ter o núcleo espermático mais a oosfera, formando o zigoto, forma lá o embrião. Então, a gente tem lá o zigoto, vai acabar originando o embrião dentro lá da semente. E pessoas, eu estava comentando que os restos mortais do gametófito feminino originarão o endosperma, né? Você tem lá que os restos mortais do gametófito feminino
uma estrutura, moçada, que ela é haploide, vai então originar o chamado endosperma. Esse endosperma vai ser então a reserva nutritiva para o embrião dentro da semente e organizando a bagunça toda, no final das contas, de maneira resumida, o fundamental que a gente tem que conhecer, né? O óvulo origina a semente. Os detalhes. O tegumento do óvulo é o tegumento, a casca da semente. Depois da fecundação, o zigoto origina o embrião. Os restos do gametófito originam, então, o endosperma. O peão, inclusive, né, gente? Comestível lá, mas cuidado, que não é fruto, né? Gimnosperma não tem fruto. O pinhão, a semente da gimnosperma.